Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Símbolos Oníricos. Aqui você ganha conhecimento e técnica para saber interpretar os símbolos dos sonhos dos seus pacientes para alavancar o seu consultório. Eu sou o Leonardo Della Páscoa e, junto com a Débora Coelho, trazemos boas notícias. Aprenda a trabalhar com símbolos oníricos e provoque transformações profundas na prática clínica. E impulsione seu paciente a evoluir mais rápido, tendo mais conhecimento sobre o próprio funcionamento mental e sobre o próprio tão famoso inconsciente. Todas as semanas nós estaremos aqui nas segundas, terças e quartas, às 8 horas da manhã, com conteúdo exclusivo, de graça, para compartilhar com vocês aquilo que funcionou e aquilo que não funcionou na vida e na trajetória da Débora como especialista no assunto. Então, a única coisa que a gente pede é, se você acha esse conteúdo relevante, você faça seus comentários, marque alguém nessa live, compartilhe na sua timeline, faça a sua pergunta, deixe a sua crítica. Assim, você dá sinal para as redes sociais que esse conteúdo é relevante e ele vai ser mostrado para mais gente, ok? Também temos o grupo do Telegram, onde você tem sacadas de informações das nossas lives toda a semana, é quase diário. Não vamos dizer que é todos os dias, porque alguns dias falha, mas é frequente. E hoje nós vamos falar sobre os símbolos oníricos que estão dentro de filmes. Olha só que interessante. E neste Oscar de 2021, nós temos bastante filmes que trazem a questão dos sonhos, né, Débora? Oh, E, e este filme que nós vamos falar hoje, que na verdade é uma animação da Pixar e da Disney, se chama Soul, e é a história de Joe Gardner, um homem de meia idade, afro-americano, professor de música e que vive, né, Débora, uma rotina muito monótona. Tem uma vida muito comum, ele é insatisfeito com a própria vida. Ele acredita que para alcançar a felicidade precisa realizar um sonho, que é fazer parte de um grupo de jazz famoso, já que a música é a sua paixão e esse é o propósito de vida do Joe Gardner, né, Débora? No mesmo dia que ele consegue, ele recebe duas notícias incríveis, ele ganha um emprego de tempo integral, que satisfaz mais a mãe dele do que a ele, exato. né? E a possibilidade de se tornar pianista e músico profissional de uma famosa cantora de jazz. Eis que depois de receber, então, essas notícias mais importantes da sua vida, ele sai do clube de jazz todo faceiro, alegre, porque o teste foi bem e tal, ele conseguiu entrar em contato com a música e mostrar o seu talento, e ele sai todo destrambelhado disso, né, falando no telefone, se achando já ao máximo, até com bastante arrogância o jeito que o Joe reage, né, ao pequeno sucesso que ele teve, e ele tem um baque, uma puxada de tapete tremenda, daquelas que são difíceis de aceitar na vida, e sofre um acidente. Cai num bueiro e no meio da rua e entra em coma. Na verdade, ele morre, né, Débora? Ele tem a morte cerebral. Só que chega num ponto que é o que sustenta o filme. O Joe, ele não ele não aceita a morte. É quando a sua alma está naquela espécie de, como é que eu vou Esteira. chamar? Esteira que leva a esse plano mais astral, né? Ele se recusa a subir, se joga
e entra num espaço-tempo diferente e vai, Pré-vida. e vai parar num lugar que é o pré-vida, né? Onde, ah, onde as almas estão ali para encontrar um propósito. E ele tenta escapar, né, para além da vida e encontrar um lugar que é o Seminar, onde as almas ainda são crianças, estão se preparando para vir para o mundo real, né? E aí que ele conhece sua parceira de aventuras, a Alminha 22. E desde que o mundo é mundo, praticamente estão tentando fazer ela aceitar, né, entrar dentro de um corpo humano. Bom, aqui a gente vai falar sobre os símbolos oníricos que estão nesse filme, que são tantos, né? Tu já fez uma live, Débora, com a Michelle e com a Adriana, duas psicólogas paulistas, mas esse assunto ficou em aberto, tanto é que tu me convidou para te fazer umas perguntas sobre isso, né? E Exato. um dos símbolos mais interessantes desse filme é o símbolo do gato. Conta para nós, Débora, tu já falou numa live recente, qual é a importância do símbolo do gato nos sonhos? Bom, vamos lá, né? Pensar no senhor Bigodes. Primeiro que eu acho que marcar a presença, o símbolo do gato, né, como um símbolo que há mais de 5.000 anos se reflete essa mistura, né, entre mistério e a vida mundana, que representa a mulher, a noite. Então, a simbologia do gato, ela é explorada nos desenhos, né? O primeiro desenho que nos vem à mente, o filme, é a Alice, no País das Maravilhas, que também tem um encontro com um gato, que funciona como o senhor Bigodes, né? Porque o que é interessante nesse momento em que o gato surge? A gente enxerga o Joey na cama do hospital, tem uma senhora que está ali no quarto e o gato está aos seus pés, enrolado. No momento em que lá no pré-vida, eles fazem um ritual para que o Joey possa, então, reencontrar o seu corpo, ele puxa a alminha juntos e a alminha entra no corpo do Joey e o Joey, ups, vai para o corpo do gato. Um dos elementos que fundamenta isso é que o gato, como sendo esse animal mais espiritual, ele teria uma função de limpar as energias negativas, neutralizá-las, transformá-las, né? Um ser que muta energia. Então, quem é que entre a alminha, que ainda não conhecia a vida mundana, e o Joey, qual alma entraria no corpo do gato? Ele atrairia a alma mais sujinha na vida, né? E aí o Joey, ele pode exercer uma função que me parece que na vida dele ele não fez. O gato propicia que ele seja um guia, porque ele se torna um guia da alminha. Como é que essa alma anda dentro de um corpo? Como é que ela experimenta a vida? Todos os Uhum. trajetos que eles vão fazer, tem ali um universo novo para aquela alminha no corpo do Joey, quer seja ao escutar uma música e se emocionar, ao ver um elemento da natureza, ao experimentar um doce e guardar aquele momento dentro do doce. Então, a alminha vai reensinando ao Joey coisas que ele, que era um cara bem centrado, né, Léo, no mundo dele, no tal do propósito dele, que não se deixava afetar pelo mundo, né? Então, Uhum. nesse lugar do gato, ele vai ter que ensinar. Ele vai ter que olhar para outro que não ele.
E é Inter bonito de ver o símbolo do gato, né, como esse ser entre mundos, esse ser espiritual, esse ser que também simboliza a obscuridade e a morte. É verdade, sabe. O que tu está dizendo, eh, vai de encontro com o que eu vou te perguntar agora, porque é uma figura muito poderosa a descrição que tu fez, né, de poder, canalizar o mal do mundo e tal, as energias negativas. Então tem um certo poder, né, e poder também na nossa cultura é ainda visto como o falo, né, Débora? O falo representado ainda dentro do modelo do patriarcado como o pênis. E esse símbolo esse esse filme, melhor dizendo, Soul, é repleto de símbolos fálicos, né, que lembram tanto os pênis masculino, o órgão genital masculino, como a vagina também, né? Essa coisa da fecundação. Ali no pré-vida, nós temos vários elementos Vai. disso. E o gato, né? Eu vou te perguntar nesta mesma linha, ele tem também essa característica fálica no filme? Como é que fica? Ele também representa de alguma maneira o pênis, o poder, o falo? Com certeza. Né, se a gente vai na linha da compreensão do Freud, os animais pequenos, eles têm a simbologia, do falo, quer dizer, esse lugar do poder, que é o poder também de poder circular entre esses 2 mundos, né. Uhum, Que, com nossa, eu certeza. estava lá no pré-vida, fui para o além-vida, escapei para o pré-vida, voltei para a vida. Não, é um poder e tanto esse, né. E tem outros símbolos interessantes que a gente vai falar nessa live, né, Débora? Vamos falar Vários. também sobre outro que é um símbolo clássico, até mitológico, em relação à questão da travessia, né, do mundo dos vivos para o mundo dos mortos, desde a mitologia grega, desde o primeiro livro que existe na história da humanidade, né? Tem esta questão e esse mito e este símbolo que é o símbolo do barco que tem esta alma que é humana, mas também tem contato com o espiritual, que é chamada em português de bicho grilo, que é Uhum. um capitão, né, no mundo astral que tem este barco que navega neste território que não é bem água, mas também não é físico, né? Que é o elemento que também vai nos reafirmar esse lugar da morte e da travessia entre mundos. Porque se a gente vai nos gregos, como tu propões, né, a barca era o caminho que se percorria depois que a gente dava a moedinha para o mundo de Hades, que é o Sim, mundo do sombrio, do obscuro, um mundo onde também, que a gente pode aproximar do inconsciente, onde os contrários existem, né? O mundo exato. aquele que nos coloca ali de frente para os nossos conflitos. Né? E é interessante porque o bicho grilo, ele é esse ser que está vivo, mas se comunica com as almas. Ele é um condutor também. Ele é esse condutor que vai, até num determinado momento do filme, ele diz, né, que ele recolhe as almas que não voltaram para os corpos que foram viajar, fizeram as suas viagens astrais e Sim. não, né, e não conseguiram sozinhas voltar para o seu corpo. Então, é também o símbolo desse ser que fala com os 2 mundos. E o barco, o que propicia esse caminho, ele chegar ali. Sabe o que é interessante? Que o personagem mitológico é o Caronte, né? O barqueiro que no rio Aqueronte, né? Ó, e no Estige ele atravessa, assim, são os rios de Hades, né? O reino dos mortos, o mundo dos mortos. E neste filme, e, assim como o Caronte, esse personagem ele tem contato com os mortos e com os vivos. Só que no filme a travessia parece ser ao contrário do que o Caronte faz.
O Caronte leva as almas do mundo dos vivos ao mundo dos mortos, né? Uhum. E o bicho grilo tem uma função diferente com o seu barco. É a antítese do Caronte, porque ele pega as almas perdidas, né? Abre um portal com outro símbolo fálico que penetra a Terra, um bastão enorme, né? E a partir desse círculo se abre um portal e essa alma cai Uhum. e volta a ter contato com o corpo e encontrar propósito na sua vida, né? Exato. E aí tu já estás falando, embutida nessa cena, tem outra referência de símbolo, né? Porque a Com gente está certeza. falando do túnel, porque no momento em que o bicho grilo, no ritual que ele prepara, ele pega como se fosse um bastão, né, que tem uma ponta É um bastão, sim, com uma ponta bem, interessante. bem É, evidente, bem né, evidente. e que ele risca, e que, qual é o desenho que ele cria? Ele poderia criar um quadrado ou um triângulo. Não, ele cria um círculo, que a gente também vai remeter ao feminino, e eis que esse círculo que ele abre, vira água e depois vai o túnel, né? Que é esse caminho aí que a alma pode fazer a passagem. E esse túnel e a caída também, que, né, quando o Joe e a 22 caem, a caída é muito semelhante à caída da Alice na Toca do Coelho, né, Débora? Que tem Exato. claramente um simbolismo aí ao mundo interno, à entrada dentro do corpo da mãe, ao canal vaginal, né? E fica clara essa referência neste filme também, não é mesmo? Exatamente, o túnel como passagem, que de um mundo ao outro, de um mundo protegido, conhecido, que é o útero, para um outro estado que eu vou entrar num desamparo. E me lembra muito, Léo, os sonhos que nós temos de queda, que são sonhos ao mesmo tempo de angústia, mas que revelam as marcas da nossa infância, as brincadeiras, né, as correrias da infância, como o Freud diz, né? Mas eu gostaria que tu discorresse mais, Débora, sobre esses símbolos sexuais, né, que aparecem em toda parte a gente vê falos e símbolos Circulares. vaginais e tudo mais, e circulares, e alguns bastante evidentes, né, E, com e símbolos diretamente relacionados à fecundação. sim, e se a gente pensa no pré-vida, nesse ambiente pré-vida, onde estão as alminhas em preparação para ver o seu propósito, qual é o sentido da vida. É uma escola ali, né? É uma escola de formação literal, porque todo o ambiente ele é um ambiente de fecundação. A gente vai encontrar ali símbolos masculinos e femininos, né? Com os masculinos com esse desenho que lembra mais o genital masculino, e o feminino tanto nas formas circulares, nos arbustos que existem, quanto, como tu falas, em algumas figuras que em determinados movimentos a gente vê até o desenho do que poderia ser uma vagina. Exato, Né? Então, e exatamente. olha que sacada legal, porque qual é o melhor ambiente para a gente colocar elementos de fecundação? Onde estão os bebês? Hum, hum, né? Então É eu verdade. achei muito interessante também, além dos símbolos, as cores que eles escolheram, porque são cores suaves, o rosa, o azul, que dá uma leveza, né? Porque a gente está falando de algo que não é leve, tanto que tem no mundo no pré-vida as almas perdidas, que são as almas que ficam obcecadas, aprisionadas num pensamento, sofrendo. Uhum. E eu acho que esse ambiente que contém os dois lados que podem ser integrados,
tanto o lado da vida, da criação, quanto o lado da conservação, da doença, da paralisação. Esse ambiente complexo no qual o colorido e o escuro se encontram. E que isso remete ao quê? Ao potencial do jogo dos contrários do nosso inconsciente, né, onde tudo está, o melhor e o pior. Onde a parte e a contraparte coexistem e não existe ambivalência, né, Débora? Exato. E o Isso é tão símbolo da difícil para caixa também aparece, né, Léo? o símbolo da caixa, exatamente. Caixa, túnel, portal, portas, né? É para todo lado, né? Todo lado. Esses símbolos freudianamente clássicos dos sonhos, né? Que a gente pega a interpretação dos sonhos, estão todos lá, né, Débora? É verdade, está ali, listado, escrito pelo Freud. A É, esteira, Léo, a esteira que conduz, do planetinha Terra até o além, vida além, essa esteira como a ponte que faz o câmbio, a comunicação entre a vida e a morte. então fala um pouco mais da esteira aí, conta para nós sobre o símbolo da esteira no filme, que significado tem isso para a psicanálise? Tem o significado tanto do encontro entre as partes, que O aí a gente. falo que encontra a vagina, algo desse Exato, tipo? exato. Uhum. Tem esse encontro, né, entre o feminino e o masculino, e tem o encontro entre a vida e a morte, né, essa travessia também, que A passagem entre os dois mundos, tu quer dizer? exatamente, exatamente. Uhum. E o interessante ali é que não tem escapatória. O Joey fez burlou, né, caminhou para sair dali e caiu em outro ambiente renovador, né, transmutador, vamos chamar assim. Ele tinha uma transformação ali para viver e ela aconteceria independente dele seguir aquela ponte ou não. Ele não seguiu a ponte, mas ele caiu, novamente a queda. As cenas de queda e de túneis, elas são marcadas como essas novas, experiências para o Joey. Vai renascer de novo, vai entrar num outro mundo. Olha, esse é o pré-vida, depois tu vai voltar para a vida, depois tu vai voltar de novo para o pré-vida. E aí Sabe que surge é interessante, caixa. tu fez, agora tu falando das quedas, né? De novo, falando das quedas, é interessante, porque, se não me engano, o Freud, ele fala, né, das quedas, e olhando a quantidade de quedas que o Joey tem que encarar, parece que tem a ver com o significado freudiano, que é a questão do fracasso, Hum, né? E a repetição dessa experiência do fracasso que o Joey está sentindo da própria vida, né? Por isso essa recusa até em morrer, porque não perfeito. pode minha vida terminar desse jeito, de Gente, jeito agora maneira. como assim? Perfeito. Acho que sim, faz muito sentido se a gente pensa no sentimento do personagem. Uhum. E que era uma missão, essa missão de honrar, com a memória ou o propósito que o próprio pai tinha. Então vamos ver um filme em que um homem também volta ao seu complexo paterno. Sem dúvida. E tem uma cena emblemática que é praticamente uma alegoria de uma análise, né, Débora? Que é a famosa cena da barbearia, quando eles vão dar um trato no visual, depois do Joey tentar cortar o cabelo da 22 e fazer um desastre no cabelo. E aí, conta um pouco para nós dessa cena da barbearia, o que acontece lá, por que essa cena é tão importante e que símbolos tem ali para a gente conversar que tem a ver com a psicanálise. Pois então, essa cena daí foi muito especial, né, Léo? Brilhou o olhinho, né? Ali acontecem muitas coisas nessa cena. Primeiro, que aquela cena de barbearia de bairro, no qual as pessoas se encontram para conversar, com uma cadeira que inclina.
Então, ele já fica nesta posição do divã e no seu rosto tem uma toalha. E Uhum. neste momento, o que que acontece, com a 22 que está no Joey? Começa a falar, e fala, e fala, e fala. E diz assim: "Mas nunca falei tanto", porque fica encantada também com a sua capacidade de astuciar, de dizer algo, né, sobre o outro, que é o rapaz que chega. Fica muito, acho que é um lugar de poder também, quando se experimenta a possibilidade de ser. Porque naquele momento a 22 estava experimentando como é ser uma pessoa que se comunica, que tem ali algo a dizer. Então já está mais singularizada, mais segura. E esse é Hum. um momento que acontece no percurso da psicoterapia, da análise. Como é que uma pessoa se autoriza a ser o que ela é, a falar, a descobrir que falando ela tem potencial, né? De encontrar o outro também. Porque o que que acontece com a 22? Está curiosa, está querendo experimentar a vida, se encanta pela vida e quer saber das pessoas. Então, conversa com o barbeiro, o barbeiro conta coisas sobre o seu próprio desejo. Ah, eu queria ser veterinário, mas fui barbeiro. Tá, e tu não te sente mal como barbeiro? Não, não me sinto. Então, quando acaba a cena, o que que acontece? O Joe está impressionado com tudo aquilo que ele não via. Porque o barbeiro diz para ele: Nossa, que diferença foi esse encontro, né? Porque não falou só de jazz, não falou só sobre o teu ponto de vista. Perguntou de mim, quis saber de mim, dos outros, interagiu com todos. Uhum. E esse é o ponto de virada para o Joey, né? É, sim, acho que sim. A cena a transformação do personagem, a gente vê a partir daquele momento, né? Conecta os dois, a 22 ao Joey, verdadeiramente. Tem até uma hora que ela olha no espelho depois, né? E aí tem uma cena bonita que tá ela olhando no espelho e tá o gato atrás, assim, né? Com essa Isso. alusão das personalidades e dos personagens, né? Que a gente tem dentro de nós, porque a gente não é uma pessoa só, né, Débora? Nós somos vários personagens, e tem vários personagens ao mesmo tempo conversando, no mínimo 3, não é mesmo? Dentro de cada mente humana. Então, nesse ponto, a gente pode pensar o Senhor Bigodes como uma parte do Joey. Sim. E já que tu está falando de parte, como é que eles trabalham essa coisa, né, da ausência de ambivalência no inconsciente, a parte e a contraparte, né? A coexistência do eu amo e eu odeio sem contradição, né? Do eu quero matar e eu quero amar e proteger. Como Sim. que eles lidam com isso dentro do filme? O que que existe, né, ao meu ver? Um conflito que vai se pacificando, porque um vai se misturando com o outro e se abrandando naquela mistura. Há uma organização do conflito. Porque os opostos, né? Joey querendo muito voltar para a vida para cumprir o seu propósito, que a meta é realizar sonhos, ainda mais para americanos, e buscar a sempre felicidade. E a alminha muito curiosa, como é que alguém quer voltar a viver? Isso nunca aconteceu. O que será que tem lá que o Joey se interessa tanto? Então, os Uhum, opostos e um campo de experimentação. Por quê? Porque o Joey, que nos parece, assim, por essas informações, que era um cara autocentrado, ele aprende com a 22 a ter uma relação com alguém. Justamente, que é uma cena que eu acho que é emblemática da transformação do Joey. Quando a Alminha decide, né, fazer a descida ao túnel e vir para o planetinha Terra, ela tem medo, ela precisa de um guia, ela precisa de um pai. E o Joey é esse pai.
que segue, dá a mão e acompanha, né, o percurso. Então aí É está uma verdade. parte mais madura da personalidade dele, o que que aconteceu na mente que fez com que ele saísse do autocentrismo, do egocentrismo e pudesse pensar, né, em alguém e pensar além dele. Então certamente tem um amadurecimento do Joey. Muito legal, é verdade. Tanto é que ele tem uma segunda chance no final, não é mesmo? Aqui a gente dá spoiler e não liga para isso. Ah, olha só, Débora, e que relação. Então, última pergunta para essa live de hoje. Que relação Uhum. isso tem a ver com o paranalítico, né? Com o paciente analista na sessão? Mas olha, Leonardo, tudo. Porque nós estamos falando do sentido da vida, onde é que tu vais apostar os teus desejos. Quando a gente fala de análise, a gente está falando de um processo, uma trilha de aprendizagem que é para o nosso paciente se apropriar do seu desejo, para que ele possa ser quem ele é. E o caminho do Joey é um caminho de intervenção no qual ele tem que também questionar a si mesmo. Como é que eu experimento a vida? Que sentido tem o sucesso? Será que o sucesso vai ser deslumbrante todos os dias? Porque ele, quando pergunta depois de fazer o show, tá, e o que tem amanhã? Ué, amanhã a gente volta e faz um show de novo. Ah, é? Então ele percebe que também ele já realizou, ele cumpriu algo que era a meta dele. Ele era o peixe que estava dentro do oceano e se perguntava onde é que estava o oceano. É isso? É isso. E quantos pacientes, que chegam até nós, e nós mesmos, enquanto pacientes, que também dizemos: ah, mas isso não é oceano, isso é só água. Uhum. Então, o paranalítico ali é essa dupla, o Joe e a 22, que vão mutuamente se afetar e crescer, né? Porque ele permite com que ela nasça. Sem dúvida, né? Ele, com essa sua vontade de vida, ele faz alguém que não quer viver sentir vontade de viver, né? Interessante. E isso às vezes acontece na nossa vida de encontrar pessoas que despertam, né, uma vontade de viver na gente quando a gente estava vivendo como um zumbi ou estava, né, vivendo como se estivesse em coma. Exato, ou com uma ideia obsessiva como se a vida fosse só aquilo. Se eu não me realizo, né, nessa grande banda de jazz, de que valeu a vida? Nada. Se eu Então, perder isso, eu não tenho mais sentido nenhum viver. É. uma aposta severa, porque não se dá a oportunidade, que eu acho que é isso que fica bem evidente assim na trama do filme, da experimentação. Porque quando ele morre, ele experimenta diferentes lugares, com regras e funcionamentos diferentes, ele tem que circular, ele tem que se mover de mundos, né? Uhum. Perfeito, muito legal, Débora, muito legal mesmo. Ótimo, também adorei. Esse é um filme que dá muita vontade de ver cada vez que eu falo nele, me vem cenas, né? Eu disse, eu quero ver de novo. Por hoje a gente fica por aqui. A Certo. gente vai estar sempre aqui, toda segunda, terça e quarta, às 8, com a Débora trazendo assuntos interessantes e pertinentes. Na quarta-feira, a gente tem o podcast Símbolos Oníricos, onde eu vou entrevistar a Débora sobre exatamente símbolos que estão presentes nos sonhos e o seu significado. Porque a Débora. O que tu faz, Débora? Tu ajuda Ajudo, psicólogos. eu ensino a interpretar os sonhos dos seus pacientes e a alavancar o seu consultório. É isso aí. Por hoje era só.
Nos Tá? vemos na nossa próxima live. Muito obrigado, Débora. Obrigada, Foi Léo, querido. Foi ótimo. muito legal conversar contigo e até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.